One, two, three, and. Olá para você, esse é o Prosa em Família e eu sou Larissa. Olá, eu sou Ludmila e no último vídeo nós começamos a falar sobre a mudança do processo educacional. Que atualmente a gente não tem mais a questão da educação pela imposição do medo, o uso de castigos, o uso de punições físicas, o que elevou a educação a um outro patamar e acho que foi um ganho para quem educa e para quem é educado. Mas por outro lado, né, pensando nas consequências desse novo modelo educacional, a gente tem aí uma geração de pais um tanto perdidos. Porque eles não foram ensinados a partir do diálogo, mas agora eles veem necessidade de inserir esse elemento no processo educacional e não sabem como fazê-lo. E muitas vezes o que a gente percebe é que a pessoa acha que ao dialogar com o filho, ao ouvir determinada questão, quando ele expressa sentimentos de raiva, de frustração, se permitir que isso aconteça é também estar sendo permissivo. Isso, perder a autoridade. Perder a autoridade, que é um grande medo que os pais têm. Sim. É a partir do momento que, meu filho está dando uma birra e eu não sei, eu devo conter, eu não devo conter, é uma expressão do sentimento, faz parte do desenvolvimento, então a gente percebe que os pais não sabem como lidar com essa situação. A gente precisa entender que o diálogo se faz necessário nesses momentos mais do que em qualquer outro, Mais né? do que em qualquer outro. É justamente quando a criança está expondo seu sentimento de raiva, de frustração, que a gente precisa apresentar a palavra como forma de resolver determinada situação. Sim. A gente tenta muito essa coisa do combater a birra, né? Como se a birra fosse um cabo de guerra. Então, nesse momento em que meu filho embirra, eu tenho que mostrar para ele quem manda no pedaço. E a gente se esquece de que a birra, por exemplo, é só a expressão de um sentimento. Não é para que o adulto seja colocado em xeque. Né? A gente tem que pensar aí em quais elementos, a quais elementos a gente pode recorrer para que essa birra se torne uma expressão compreendida pelo adulto. Né? O que a Ludmila estava dizendo antes, sobre essa educação que não é mais baseada no medo, né? A gente tem hoje uma criança muito mais questionadora. Se antes a família era o único meio de informação, a única via de acesso da criança à informação, especialmente nos anos iniciais da vida dela, antes dela ir para a escola, né? Há um tempo atrás a criança ia para a escola só com 7 anos, agora ela vai antes. Então a escola é uma forma de levar conhecimento até a criança. A gente mesmo adulto insere na vida da criança a internet, a tecnologia, outros meios. Então ela vai tendo contato muito cedo com modelos de educação diferentes às vezes do que ela tem em casa. A interação se faz por outros meios além da família. Além da família. Então, por que o medo não cola mais? Por que a autoridade imposta não cola mais? Porque você vai ter em casa um filho que questiona muito mais e desde cedo. Desde bem cedo. Desde bem cedo, né? A gente costuma dizer que essa geração é muito mais inteligente. Não se trata de exatamente inteligência, se trata de informação, de acesso, de possibilidades. Então, eu acho que é importante pensar que os pais, realmente mais do que nunca, vão ter que trazer essa ferramenta do diálogo para lidar com todas as possibilidades expressivas e todos os questionamentos que a criança oferece, né? Porque como se a criança precisasse ser convencida de algo. Isso. Então, não basta simplesmente você dizer não, pronto e acabou. Ela vai estar sempre te questionando por quê. Mas por que não? Porque eu não posso. Porque eu não posso subir no sofá? Por que eu tenho que comer agora? Então, esses questionamentos eles vão acontecer o tempo todo. E o que eu vejo, que eu acho que, assim, do meu ponto de vista é o errado, porque a gente está sempre atribuindo à criança o erro. A incompetência é da criança. Exatamente. Né? Como se o questionar não fizesse parte. E o adolescente também, né? Porque aí depois, no caso, quando a criança vai deixando esse patamar e passando a ser adolescente, os questionamentos são de outra natureza, eles têm outro tipo de teor, de volume, e aí o convencimento pela força, aí não basta mesmo. Eu acho que, na verdade, existe uma inabilidade da nossa parte em lidar com essas situações. Sim. E a tendência natural é a gente tentar reprimir, é a gente tentar inibir, é a gente dizer que está errado. E o que a gente quer
dizer é que muitas vezes essas atitudes fazem parte do processo de desenvolvimento, que é natural. Então, a nós, pais, os adultos da relação, é que cabe a obrigação de lidar com essas questões. Né? E é por aí que o ensinamento se desenrola, é a partir dessa conversa. Sim. Nós tivemos uma participação importante, né, de alguém que está acompanhando o nosso canal, que deixou nos comentários um pedido para a gente falar sobre o patriarcado. Então, para casar com isso que nós estamos dizendo, né, como transitar dessa cultura do medo para uma cultura dialógica no ensinamento familiar, intrafamiliar, infantil, para a gente entender como isso é difícil. O patriarcado, a gente poderia dizer assim, olha, muito do discurso vai dizer que o patriarcado está morto. Não está. Né? E se às vezes dentro da sua família isso parece estar dissolvido, quando a gente vai para a sociedade, em muitas áreas sociais, esse patriarcado ainda é absolutamente presente. Pesquisas atuais mostram Pesquisas atuais mostram isso, né? Discutir a autoridade patriarcal significa discutir, inclusive, a inabilidade masculina mais acentuada para o diálogo, porque ele teme mais o homem, o pai, ele teme mais perder a autoridade, porque ele vai se sentir muito permissivo se ele dialogar ao invés de implementar um castigo, né? E aí, às vezes, a criança, por exemplo, ela dentro de casa ela consegue ter uma sistemática um pouco mais democrática ou menos patriarcal, mas às vezes a educação fora de casa ainda está baseada num sistema patriarcal e isso confunde a cabeça da criança. Por isso que o diálogo é tão importante, porque a criança precisa trazer essa dúvida e ela precisa contar lá com o pai, com a mãe, ela precisa contar com aspectos não frágeis de uma masculinidade. O que a gente está falando, né? A gente está falando de uma masculinidade que não precisa se impor pela força, pela autoridade cega, pela última palavra, né? Então, se a criança puder dialogar e se a criança puder falar disso dentro de casa, com os pais, com os irmãos, de um jeito que seja democrático, até para entender como é que funciona lá de fora e como isso impacta aqui dentro e como ela pode lidar com isso, vamos dizer, esse seria o propósito, inclusive, do que a gente quer fazer aqui ao ajudar você a estabelecer outras possibilidades de diálogo, né? Por que a gente está batendo tanto o pé no diálogo? Nosso canal é sobre isso, porque é a grande ferramenta, gente. É a ferramenta que permite da transformação, é a ferramenta que permite que as conversas aconteçam, que as expressões aconteçam, que a criança, o adolescente, o adulto se voltem para si, para entender o que está acontecendo comigo, será que eu penso diferente, será que a minha casa é diferente, onde isso se encaixa. E eu acho que, é claro, a gente está falando de uma geração de transição, muita coisa tem mudado. Sim. Né? Dentro do modelo educacional, dos processos educativos, muita coisa tem mudado, alguns paradigmas têm se quebrado, muita coisa evoluiu, mas não adianta a gente achar que nós estamos já numa condição ideal, porque não estamos. Né? E quando a gente fala da importância, da necessidade do diálogo, de conversar, de ser maleável, de ser flexível, de ouvir a criança com respeito, porque muitas vezes isso não acontece, a gente acha que o que eles têm para dizer são menos importantes, a gente desqualifica o que eles estão sentindo. E eu acho que isso é resultado muito de como nós somos educados, claramente é o resultado disso, mas a mudança começa a partir de um primeiro passo, e eu acho que estarmos abertos ao diálogo, se nós propormos isso como uma ferramenta utilizada dentro da nossa casa para educar, para modelar nossos filhos, isso vai se refletir em seres humanos melhores e que vão ser necessariamente mais tolerantes, né? Eu acho que é interessante que a gente propõe um exercício para você que está nos assistindo, né? Pensa um pouco sobre como o diálogo acontece ou não na sua família. Esteja você no papel que você estiver, seja no papel de filho, no papel de pai, de mãe, de irmão. Como que acontece o diálogo ou não acontece? E quais as habilidades que precisariam ser incrementadas para que você pudesse implantar o diálogo na sua casa? Não é isso? Deixa pra gente aí no comentário o que você pensa disso tudo que a gente discutiu, o que você gostaria de ver ainda discutido aqui, tá? Nós temos muito mais coisa para te apresentar e vamos fazer isso devagarzinho. Como a gente já falou antes, nossa publicação é semanal, então
Fica de olho, a gente quer te ver aqui, viu? Um beijo. Um beijinho e agradecer as interações que a gente Sim, é teve verdade, até agora, muita verdade. sugestão, pedir que elas aconteçam sempre, o objetivo é esse mesmo, é saber o que você quer ouvir pra gente poder se direcionar e trazer esses assuntos pra você, tá bom? Não deixa de dar um like e se inscrever no canal quem ainda não se inscreveu. Tchau, tchau!